Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Fórum Regional LIDE ESG 2023 Mato Grosso, construindo um futuro sustentável. Meu nome é Cleide Coelho, eu tenho a honra em conduzir esse fórum no dia de hoje. O evento é uma realização do LIDE Mato Grosso, com o apoio dos nossos parceiros IUAI, Equador Energia e Agroamazônia. No palco, os músicos do Instituto Ciranda estão todos apostos ali para fazer uma linda execução do hino nacional para a gente hoje. O Projeto Ciranda, eu queria falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto lindo. O Projeto Ciranda Música e Cidadania é uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como organização da sociedade civil de interesse público pelo Ministério de Justiça. O Instituto Ciranda foi criado para desenvolver ações nas áreas da educação e cultura, utilizando a música como ferramenta de cidadania. O Instituto atende atualmente cerca de 800 crianças, adolescentes e jovens oriundos de diversas classes sociais e diversas cidades aqui do estado de Mato Grosso. O principal requisito para a participação do projeto é que cada aluno deve estar frequentando a escola regularmente e que tenha disponibilidade de tempo para se dedicar à música. Para conhecer um pouco mais desse projeto lindo que a gente acabou de apresentar aqui para vocês, é só acessar o Instagram, @Instituto Ciranda, para conhecer um pouco mais. Nesse momento, convido a todos a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro, que será executado pelos nossos músicos do Instituto Ciranda, que estão ao palco. Salva de palmas para os músicos do Instituto Ciranda e ao hino nacional brasileiro. Podem tomar os seus lugares nesse momento. Para darmos início aos nossos trabalhos, gostaria de fazer uma breve apresentação do LIDE aqui nesse momento para vocês. O LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, é a plataforma de conexão empresarial mais qualificada do país. Reúne as maiores empresas que juntas representam 55% do PIB privado. Fundado em 2023, o LIDE é uma entidade independente, sem vínculos políticos partidários, que acredita que o fortalecimento da livre iniciativa e o combustível para o desenvolvimento da nossa economia. O Grupo de Líderes Empresariais reúne 1.700 empresas e mais de 4.000 filiados. Presente em 5 continentes e com mais de 20 frentes de atuação,
contamos hoje com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. Nossos sólidos pilares de atuação são conteúdo, network, negócio, desenvolvimento econômico e social e a reputação. Convido neste momento o presidente do LIDE Mato Grosso, Evandro César Alexandre dos Santos, sócio do escritório Ernesto Borges Advogados, membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, vice-presidente e fundador da Academia Mato Grossense de Direito, diretor do Espero, Associação pelo Desenvolvimento Humano e presidente do Grupo de Líderes Empresariais de Mato Grosso. Com vocês, Evandro César. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Prazer enorme estar com vocês aqui. Com alguns eu já falei, a exemplo dos que estão sentados mais próximos de mim aqui, e muitos que vi e cumprimentei na qualidade de amigo, lhe agradeço a cada um pessoalmente. Muito obrigado mesmo. Eu quero registrar 2 agradecimentos especiais. O primeiro ao escritório Ernesto Borges, onde já fui anunciado como sócio, que sempre apoia os projetos em torno da plataforma do LIDE, e hoje estão aqui meus sócios presentes, então um agradecimento especial a eles. E o outro é a UI. Eu queria dizer, Ricardo, em teu nome, e pedir licença para fazê-lo, agradecer toda a tua equipe, esse fórum, a qualidade desse fórum, não seria possível sem a curadoria de vocês, sem o empenho de vocês. Então, em teu nome, gratidão a toda a tua equipe. Acho que nós começamos um trabalho, Ricardo, em 21 aqui, debatendo algo que ainda era tido como mais uma moda. Essa lei, que nem tinha, não vai pegar. E nós vamos pagar uma conta por isso. Foi o que nós ouvimos lá na primeira discussão, no primeiro fórum de discussão de ESG, aqui em Mato Grosso. Mas pegou, estamos aqui, firmes e fortes, discutindo a temática, ampliando a discussão com a temática. O programa do fórum representa isso, um crescimento substancial nas discussões. Então, gente, é isso, eu não vou me alongar. Nós temos muito conteúdo pela frente, quero agradecer a todos, e a minha presença aqui é não para contribuir, é para aprender. É um dia de aprendizado. Quero fazer muito isso e vou convidar vocês para fazer o mesmo. Antes, eu vou pedir para a equipe técnica me ajudar com o vídeo institucional do LIDE, porque nós estamos fazendo 20 anos, e representar isso, e esses 20 anos representam um pouco do que a Cleide trouxe para a gente. Falamos muito nesses 2 dias que eu estou com o time, tanto da UI quanto do Gerando Falcões. Quero agradecê-los aqui também a todos, e vou fazer isso em breve aqui pessoalmente com o Edu no palco. Mas o Edu falou, puxa, essa história de criar pontes é imprescindível. Espero poder continuar, de alguma forma, construindo isso. Então, um dos pilares do LIDE é exatamente o network. Eu queria que vocês me ajudassem a celebrar com o LIDE, com o grupo de lideranças empresariais, com todos nós, os 20 anos do LIDE. Por favor, o vídeo institucional. LIDE 20 anos. 20 anos de sucesso na construção de um futuro social e inovador. LIDE 20 anos. 20 anos de sucesso na construção de um futuro social e inovador. O LIDE está presente nos 5 continentes. Ao todo, reúne 1.700 empresas e tem mais de 4.000 filiados no Brasil e no mundo. Nessas últimas 2 décadas, o mundo evoluiu. E o LIDE também. O grupo foi revitalizado com um novo comitê estratégico com 28 áreas de atuação, um board de altíssimo nível, de grande relevância e a sua própria sede, a Casa LIDE. Juntos construiremos os próximos 20 anos, porque juntos somos mais fortes. LIDE, quem é líder está aqui. Uma salva de palmas, lindo, né?
Para darmos início aos nossos painéis e exposições, antes, me permitam registrar os nossos parceiros que fizeram... Sem eles, a gente não conseguiria estar aqui nesse momento, né? Os nossos patrocinadores UI, Grupo de Slub Equador, Grupo Agroamazônia, o apoio institucional que a gente tem aqui nesse momento da Fiente, da IEL, Ernesto Borges Advogados, parceiros de mídia, são extremamente importantes aqui para a gente, o Site Livre, a TV Centro-América, e os fornecedores oficiais, Almagrino, BV Creative Play, Duai, Marketing e Eventos, Pixar Produções, Lince, Inteligência em Comunicação e Marketing, Carlos Malman, Alfaiataria, a Leadsfy, o Grupo Canopus, Odar Hotel, o Instituto Ciranda e a Central CM. Esse evento, mais uma vez, é a realização do LID Mato Grosso, e a gente começa, então, a gente dá início aos nossos painéis. Antes, eu gostaria de dar 2 recados. Vai aparecer agora aqui no telão, nossa equipe aí de mídia, 2 QR Codes, né? O QR Code para pesquisa, uma pesquisa de clima empresarial, ESG Mato Grosso, disponíveis pelo esse QR Code que os senhores podem acessar para poder participarem dessa pesquisa, para poder responder essa pesquisa, que no final do fórum a gente fará uma breve apresentação aqui e falará sobre essa pesquisa também. Aproveito para informar que durante os painéis, a gente também vai ter um outro QR Code que vai aparecer aqui na nossa tela também e vai estar disponível para os senhores fazerem as suas perguntas. E no final de cada painel, a gente vai estar disponibilizando e vai estar encaminhando aos mediadores ali, na medida do possível, essas perguntas para serem respondidas. Combinado assim? Então vamos dar início ao nosso evento? Gostaria de convidar nesse momento ela, que é gerente de investimento social da Fundação André e Lúcia Maggi, assistente social com formação pela Universidade Federal de Mato Grosso, a Aletheia. Possui uma década de experiência nas áreas de investimento social privado e responsabilidade social empresarial. Sua atuação consiste na implantação de processos de controle e monitoramento de resultados, visando maximizar o impacto positivo nas comunidades onde os negócios estão inseridos, além de ter um histórico comprovado de sucesso na promoção do desenvolvimento sustentável, na criação de valor compartilhado para as organizações e os territórios beneficiados. Recebam com uma salva de palmas Aletheia Rufino. Gostaria também de convidar para subir ao palco ele, que é empreendedor social e ativista brasileiro. Eleito os brasileiros de destaque entre 30 anos pela Forbes. A história do Edu é de alguém que passou a infância num barraco em uma favela em Guarulhos. Cresceu visitando o pai em um presídio, mas também ouvindo a mãe dizer: "Filho, não importa de onde você vem, mas para onde você vai?" Ele virou o jogo, escreveu um livro chamado Jovens Falcões, que vendeu de porta em porta na periferia e na favela com um time de jovens. Com o valor arrecadado, o Edu fundou a ONG Gerando Falcões, que entrega serviço de educação, desenvolvimento econômico e cidadania e executa programas de transformações sistêmicas de comunidades. Senhoras e senhores, receba com uma salva de palmas Edu Lira! Edu, Aletheia, o palco é de vocês. Por favor. Bom, Edu, Aletheia, nós não combinamos, mas eu disse para a Aletheia que ia ficar aqui para provocar vocês. Ontem nós falamos bastante, né? Criamos até já um elo de intimidade, né? Entre propósitos, projetos. Queria ouvir de vocês, Aletheia, Edu, o que a gente pode fazer juntos, Edu? Para onde a gente tem que ir? Para onde a gente deve ir, Edu, com essa construção que vocês estão fazendo, né? Com os debates que nós começamos ontem e que eu espero que eles se estendam por um bom e longo tempo, ad infinito,
né? Diga aí, quais os caminhos, Edu? Pode deixar ligado. Pode deixar ligado. Aí. Alô, só um pouquinho. Ao vivo, né, gente? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu perguntei para a Letéia se ela quer falar primeiro, dei meu lugar aqui a ela, mas ela realmente me colocou primeiro aqui na pressão, aqui, então eu vou seguir a orientação da Letéia. Primeiro, agradecer o Evandro, um amigo querido, e o Lide, que a gente tem alegria em ser membros do comitê de gestão, do conselho, do board. E faz um tempo que eu queria muito me aproximar também do agro brasileiro. Minha esposa nasceu aqui no Mato Grosso, então a gente fica ali em São Paulo, naquele metro quadrado da Faria Lima, conversando com as empresas de lá, e acaba se esquecendo que o Brasil não é só lá, não é só aquilo, apesar de ser muito importante, mas é muito maior. E o Evandro me fez o convite para vir para cá, e eu topei na hora, em nome do carinho que eu tenho por ele também. Eu acho que o Evandro é, em essência, um grande fabricador de ponte. Quem faz ponte, eu digo que é um pontífice, não é? É um pontífice. Então, eu peço uma carinhosa salva de palmas a Evandro, que é o nosso pontífice aqui no Mato Grosso. E aí, o Evandro foi me falar com a Letéia, que é uma sumidade no terceiro setor, né, Plaster? Uma referência em fundações, no investimento estratégico do terceiro setor. Eu acho que tem uma coisa fundamental. O agro, a agroindústria, é de uma importância para o Brasil e para o mundo, não apenas para o Brasil, para o mundo. Imagina se vocês pararem de fabricar por um mês. Isso tem um problema, um gargalo global. Então, a importância do agro para o Brasil, ela é crucial para um ponto também que a gente precisa identificar, que é a superação da desigualdade e a superação da pobreza. Eu falei para a Letéia, falei para o Evandro, que o agro brasileiro tem todo o potencial, tem toda a tecnologia, tem todo o capital intelectual, todo o capital de gente, tem toda a massa crítica e tem todo o funding também para se levantar contra a pobreza e passar um recado para o Brasil, de que nós estamos juntos, de que ninguém está sozinho nessa, de que o agro que é pop, o agro que é tanta coisa relevante, também é um agro ESG, também é um agro consciente, também é um agro responsável, que não tolera uma desigualdade tão brutal como essa que a gente tem no nosso país. Então, eu vim aqui especialmente para aprender, tive uma aula gigantesca nas empresas que eu fui, conversar com o governador também ontem à tarde, passamos mais de 1h30 conversando, e ele me dando uma profunda aula sobre os desafios locais, sobre os desafios nacionais também de país, sobre as oportunidades que existem com o agro e sobre tudo também que pode ser feito. Então, eu acho que trabalhar no mundo agro é um privilégio por alimentar o Brasil e o mundo, e é também uma grande responsabilidade da gente olhar para esse Brasil que tinha 7 mil favelas, pulou para quase 14 mil favelas, que tem quase 17 milhões de brasileiros em favelas, que tem uma massa enorme de brasileiros abaixo da linha da pobreza, abaixo da indigência, e a gente dizer, não podemos tolerar por tempo demais o intolerável. Então, tem uma coisa que pode nascer e emergir disso, e que eu estou aqui muito mais como aprendiz, porque a Letéia, que é a nossa professora, e o Evandro é o pontífice, para a gente tentar produzir uma coisa nova em colaboração com a iniciativa privada, com o governo e com as comunidades locais. Ai, ai, eu acho que eu deveria ter falado primeiro. Cara, eu estou fingindo isso ser normal para mim, mas eu sou fã demais da tua história, do Gerando Falcões. Agradecer imensamente o Evandro, eu briguei com ele. Ele falou assim, você vai lá falar no LEAD, sobre um assunto que você manja e tudo mais. Eu vou. Vai estar com o Edu Lira. Eu falei, o quê? Não dá? Como que eu vou falar de impacto social com quem vive impacto social diariamente, né? Mas foi uma honra ontem a nossa troca. Agradecer o pontífice,
com certeza, né, vai ficar. E dizer que a gente está na construção ainda do conhecimento, né? Acho que a gente tem um currículo, tem uma história. Eu vim da Quebrada também. Eu sou de uma comunidade que tinha várias questões de vulnerabilidade social. Então, hoje, minha história me motiva a fazer diferente também para as outras comunidades. E eu acho que a tua pergunta, Evandro, por onde começar, é a gente entender que, primeiro, essa pauta de ESG ela não é passageira, não é modismo. Ela, sem isso, tanto nas empresas, governo, organizações da sociedade civil, a gente não consegue construir, primeiro, pontes, e, segundo, relacionamentos que a gente consiga manter a integridade, a transparência e a forma de parcerizar confiando, né? Então, não tem como a gente falar de relações humanas e estruturais, né, de empresa, sociedade, empresa, governo, eu com o outro, se a gente, primeiro, não entender, né, qual é a nossa governança, o nosso propósito, e isso também, olhando para as empresas, qual é o propósito das empresas, e, com isso, trabalhar a questão da integridade, da transparência das informações, para que cada vez mais a gente consiga parcerizar e trazer mais pessoas para o movimento. O ambiental é uma agenda que vem, fica, não tem como a gente não olhar para ela, é urgente, inclusive, a nível mundial. E o social não é só fazer o bonito para a foto no relatório de final de ano, né? É a gente entender, portão para dentro, o que a gente tem feito e falado e executado, de fato, né, nas nossas empresas, para que realmente a gente entenda que isso tem a ver com salários dignos, minimamente estruturas dignas, né, parcerias de forma transparente com outros pares, e, ao mesmo tempo, porta para fora, né? O que a gente tem feito porta para fora para a gente garantir que eu estou olhando para o meu desenvolvimento econômico, mas eu também preciso olhar para esse desenvolvimento econômico-social da comunidade onde eu estou inserida, né? E não tem como essa agenda ser distante, uma coisa que é modinha, que vai passar, porque não é. E, olhando para essa questão do social, como o Edu falou, já está mais do que na hora da gente entender que a pauta de direitos humanos, né, e a pauta de desigualdade social, ela precisa vir para dentro das nossas discussões enquanto empresa também, né? O ambiental a gente já é cobrado há muito tempo, daqui a pouco não, já está sendo uma discussão muito forte para a gente olhar e entender como que a gente tem se posicionado em relação a isso, para a gente justamente trabalhar as pontes, né? Onde que está a desigualdade, como que eu posso mudar essa realidade também, né? Bom, muito bom. Eu não vou ficar aqui provocando vocês, né? Para vocês falarem o que, evidentemente, vocês costumam falar com a facilidade que faz. Mas eu quero... Você me falou, Leté, como é que a gente faz? Eu posso ser provocativa, eu posso instigar as pessoas, né, a realmente ter um pouco de desconforto até? Eu falei, deve, né? Então, nós trabalhamos juntos num projeto, né, gestado pelo GIF, aproximado da gente pela RIS, né, a Rede de Investimento Social Privada aqui no Mato Grosso. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, depois eu passo para o Edu novamente, para ele trazer para a gente aí as vertentes que Gerando Falcões está à frente, Favela 3D e outras tantas, Edu. Tá? Fala um pouquinho, Leté. E aqui nós temos um público que merece, inclusive, um convite, né? Uma provocação e um convite. Então, como é que está o RIS, né? O que é o RIS, né? Como que a Fundação se insere nisso e de que forma que a gente pode, né, contribuir? Tá próximo, né? Vamos construir mais pontes aqui. Sim. Então, a Fundação André Lúcia Maggi, ela é uma fundação, terceiro setor, que é ligada à empresa Maggi. A Maggi, ela investe recurso financeiro na fundação, e a gente fala que a fundação ela faz a gestão do recurso de investimento social da Maggi nas comunidades onde ela tem atuação. E
E o GIF é um grupo de institutos, fundações e empresas, né? Nós da Fundação somos associados, e dentro do GIF tem uma discussão qualificada sobre investimento social, né? Sobre filantropia corporativa, sobre como você desenvolver uma comunidade, né? O que é impacto social de fato, né? O que a empresa tem a ver com isso, né? Porque já paga os impostos, já paga todos os deveres, e ainda mais, né, ter que olhar para essa questão social, desenvolvimento local. Então, no GIF tem essa discussão qualificada, é Sudeste, eles ficam, grandes fundações empresariais e institutos estão no Sudeste, e eles têm uma rede de trabalho que chama RIS, Rede de Investidores Sociais, que são regionalizadas. Então, tem uma no Paraná, tem uma no Nordeste, se eu não me engano, em Brasília também. Ao todo, são 5. E a gente provocou, enquanto fundação, eu acho que hoje nós somos 2, né? A Fundação e o Cicobi entrou recentemente no GIF, e a gente provocou essa rede de investidores aqui do Mato Grosso, justamente para a gente qualificar e discutir a questão de investimento social estratégico. Hoje, a gente está com, acho que 5, né? 5 empresas como núcleo gestor dessa RIS, e a gente tem trazido agendas de discussão sobre a qualificação desse investimento social para o Mato Grosso, né? Como fazer, como utilizar leis de incentivo da melhor forma, por que apoiar organizações sociais de base é importante para o enfrentamento das desigualdades sociais que existem nas localidades. E a gente tem gerado fruto em relação a isso, e aqui fica o convite, né, Evandro, para mais empresas participarem com a gente, porque a gente está indo conforme o movimento e a necessidade de aprofundar em alguns temas, trazer exemplos de outras localidades em relação a alguns projetos sociais. Então, fica o convite, de fato, porque os problemas sociais não são só de uma empresa numa localidade, né? Da questão do desemprego, da fome, da miséria, afeta a comunidade e afeta também as empresas. Então, quando a gente fala de investimento social estratégico, a gente entender que somos uma rede olhando juntas para essa desigualdade, para essa questão. A gente fala que no campo social a gente não tem rivais, nós temos parceiros. Então, se uma empresa está com dificuldade de empregabilidade numa região, é a mesma dificuldade da outra. Por que não pensar em estruturas e ações, chamando o governo local também, para entender essa dificuldade de empregabilidade, de qualificação, né? Eu acho que fica aqui o convite, mas também esse desafio enquanto rede de investidores, né? Quem ainda não fica o convite para entender mais. E é isso. Muito bom, muito bom. Edu, nós falamos ontem de fome, nós falamos ontem até da impossibilidade de uma pessoa receber uma correspondência na sua residência, no seu domicílio, que é básico, porque para cada um de nós aqui, hoje, graças a Deus, é básico. Edu, o que vocês estão fazendo? Onde estão fazendo? Para onde querem ir fazer mais nesse campo todo, da fome ao endereço, à correspondência? Como é que a gente pode se conectar com tudo isso? Cara, fica muito à vontade, o palco é teu, nós estamos aqui para te provocar, mas mais que isso, nós estamos aqui para te apoiar. Então, conta para a gente a tua história, a história da Gerando Falcões, a história dos projetos, e o que você quer efetivamente da gente. Muito bom. Olha, eu só ouvindo a Letéia falar, eu acho que o mundo tem 2 grandes desafios. A gente está numa encruzilhada humanitária, que a gente tem 2 equações para tentar descobrir como solucionar. Uma é ambiental e a outra é a social. Então, é um problema de gente grande, você conseguir encontrar um caminho para todos esses desafios que a gente tem diante de nós. Você só faz isso se você consegue colaborar, inovar, para sair do outro lado. Então, o meu background, o lugar de onde eu venho, é de pobreza. Então, eu nasci no meio da pobreza, eu
nasci, meus pais me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Eu cresci dentro de um barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul, nos meus 9 primeiros meses de vida. Meu pai acabou embarcando no mundo do crime, e ele foi preso, indiciado por roubar um banco. A piada verdadeira é que todos os bancos que meu pai tentou roubar hoje são meus patrocinadores. E o que mudou minha vida é que eu tive uma mãe absolutamente extraordinária. Minha preta, minha rainha, minha heroína, meu mundo, meu tudo. Dona Maria Gorete de Brito Lira, que todo dia olhava nos meus olhos. Minha mãe me criou como diarista, limpando casas no centro de São Paulo. Quando minha mãe voltava para casa, ela olhava nos meus olhos e me dizia todo dia a mesma coisa. Ela me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser, você pode ir o mundo, e você pode tudo. Então, minha mãe, eu costumo dizer que aquele lugar que eu vivia me jogava um vírus, sabe, Ivan, na minha cabeça, dizendo que eu não podia. Minha mãe, absolutamente inteligente, passava um antivírus na minha cabeça, para dizer: você pode sim, porque senão você acaba sendo convencido. E todos nós aqui, nós temos hardware, o hardware é a carcaça, e temos software, o software é o que está aqui dentro, e o alvo do vírus é o software, é tentar destruir nossas emoções, nossa imaginação, nossa crença. Então, sabe aqueles pensamentos: o Brasil não tem mais jeito, quem nasceu pobre vai morrer pobre, tudo isso é um vírus, que às vezes cai na nossa cabeça como brasileiro, e aí é a hora que a gente começa a desistir do Brasil, que a gente começa a desistir das ações sociais, que a gente acha que não tem mais. Isso é um vírus que jogaram na nossa cabeça, e nós temos que passar o antivírus. O corpo humano, quando ele adoece, rapidinho eu vou te contar isso aqui, o próprio corpo humano, ele produz, quando alguém infelizmente está com câncer, o próprio corpo humano produz os glóbulos brancos, que vão lá para vencer o problema. Então, toda a sociedade tem seus glóbulos brancos, que vai lá para vencer a fome, vencer o medo, vencer o ódio, vencer a divisa, vencer tudo aquilo que faz de nós um país menor. Então, possivelmente você também é um glóbulo branco, mas o Anderson é um glóbulo branco, um glóbulo preto, Maíra um glóbulo preto. Então você tem que ter esses glóbulos como a Leteia, que são gente infiltrada dentro das empresas, dentro dos governos, na justiça, em todos os meios da sociedade, para tentar levar a gente para um outro lugar adiante, senão a gente fica atolado, sempre no mesmo lugar e não avança. O governador ontem falou para mim uma coisa importante, ele falou: não poderíamos estar ainda muito mais à frente como país, se a gente fizer essas reformas inteligentes. Então, esses glóbulos brancos apontam um caminho, como a Marina, que é um glóbulo branco. Então, eu acho que, Evandro, quando você me pergunta, o que você precisa, Edu? A Gerando Falcões aprendeu a trabalhar com pobreza, a superar a pobreza. A gente tem que ter uma ambição como brasileiro, que é o seguinte: às vezes a gente gerencia o problema, isso não é bom, a gente tem que tentar resolver um problema, senão a gente fica gerenciando a pobreza, tornando possível conviver com ela, gerenciando a violência, gerenciando isso, e aquilo fica lá para sempre. A gente precisa de uma geração que fala assim: nós vamos resolver esse problema, senão nós vamos deixar uma conta para nossos filhos, tá? Exorbitante, porque a gente não teve a coragem de se levantar para dizer: nós vamos resolver esse problema, mesmo que fracasse, mas a gente deixa o caminho mais aberto para as próximas gerações, senão vai ser o contrário, a gente vai deixar uma coisa enorme para as próximas gerações arrumar, e talvez seja tarde demais. Então, a Gerando Falcões tem como missão transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. Eu sei que parece uma aberração, mas nós queremos vencer a pobreza, dar um olé no Elon Musk, porque você precisa lutar e voltar a acreditar nas coisas impossíveis da vida. Mas como que faz isso, Edu? Gerando Falcões existe há 12 anos, nós estamos presentes em 6 mil favelas do Brasil, trabalhando com educação, desenvolvimento econômico e cidadania. Formamos milhares de líderes como o Anderson, que não é naturalmente da Gerando Falcões, de uma ONG parceira nossa, que é a CUFA, que eu tenho o maior carinho do mundo, mas dando um exemplo como o Anderson, milhares pelo Brasil, que juntos integram o ecossistema Gerando Falcões.
Aí como que entrega essa missão? Nós passamos os últimos 2 anos prototipando uma tecnologia social chamada Favela 3D. 3D que significa digital, digna e desenvolvida. O que a gente faz nessas favelas é combinar políticas públicas, porque tem muitas que funcionam, e tecnologias sociais, combinar elas na favela para criar valor e interromper o ciclo de pobreza. A gente faz uma grande intervenção física de derrubar barracos, construir casa com tubo de pasta de dente reciclado em 5 dias, pavimentar, entregar iluminação, água potável, saneamento básico, Wi-Fi e, sobretudo, uma grande transformação humana. A gente tem um programa chamado Decolagem, que é o coração da Favela 3D, que cria trilhas individuais e personalizadas de superação da pobreza para cada família. Então, cada morador da favela tem uma trilha individual para sair da pobreza. Em ciclos de 1 ano a 2 anos, a gente faz a emancipação dessas famílias, fazendo elas alcançarem o patamar de dignidade. Então, dando algumas métricas, por exemplo, a gente tem reduzido o analfabetismo nessas favelas, zerado a fila em creche, não tem nenhuma criança fora da creche nas nossas favelas 3D, e o desemprego, que era, por exemplo, na favela dos sonhos, da ordem de 70%, repito, 70% de desemprego, contra um desemprego à época do Brasil de 12%, em 1 ano nós reduzimos o desemprego de 70% para menos de 5%, construindo uma condição de pleno emprego na favela. Então, a gente tem pegado favelas inteiras, que estavam num patamar de pobreza extrema e removido para a dignidade, porque o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. Então, a gente está rodando alguns espaços do Brasil para tentar identificar, foi essa conversa que a gente teve com a Letéia e o Evandro, onde estão os ultras pobres, as pessoas que quase estão lá abandonadas ou invisíveis, ou distantes demais naquela última milha, tentar identificá-las e, em colaboração com empresas, fundações, com o governo local, a gente criar uma potencial meta de tirar essas famílias da ultrapobreza no ciclo de 2 ou 3 anos. Então, é uma ideia, é um sonho que começa a nascer e que eu acho que a gente tem todo o potencial como sociedade de entregar uma coisa ambiciosa e uma coisa grande. Um mundo tão rico como o nosso não pode produzir tanta pobreza. Essa conta não fecha. Não é lógico, é contralógico isso. Então, eu acho que a gente, como sociedade, a pobreza é uma invenção humana. Logo, a solução para ela também deve ser uma invenção humana, a partir da colaboração, da inovação e da coragem de fazer o que é a coisa certa. Eu encerro agora, tem uma frase que eu amo, da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que as mãos que fazem são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, quando você faz, Deus é quase que obrigado a ajudar também, porque é uma atividade sagrada. Letéia, por favor. E ontem, na nossa conversa, ele apresentou o projeto, né, as ações da Gerando Falcão, e a equipe como um todo perguntou, tem favela aqui? Eu falei, na minha ignorância, eu falei, favela não, né, Evandro? Com esse termo, não. Mas tem desigualdade social, né? A gente não pode dizer que um Estado que é considerado, né, uma oportunidade de crescimento, né, econômico, em estado de pleno emprego, significa que desigualdade social não existe aqui, né? Aí a gente falou, não tem favela, mas tem desigualdade social. A gente está num estado que é considerado o segundo que mais mata a comunidade LGBTQIA+. Violência doméstica pelo mesmo caminho. Inclusão de jovens, né, de periferia, negros, meninas, esse caminho também de dificuldade da gente fazer essa inserção. A gente tem comunidades, né, que as lideranças, mulheres, assim como a tua mãe, desenvolvem lá projetos sociais, sopão, sei lá, da melhor forma possível, tem ali o trabalho de voluntariado, que muitas vezes não recebe nada para fazer aquela ação, mas ela tem o poder de engajar, de liderar e de fazer a coisa acontecer, mas é pouco para aquela comunidade, né?
Então, eu acho que, olhando para essa questão de um Estado tão potente, né, como o Mato Grosso, a gente precisa entender que, sim, desenvolvimento econômico precisa estar alinhado a desenvolvimento social também, né? E não tem como desatrelar, não tem como, mas é necessário a gente entender, né, na onde eu estou, na cadeira que eu sento, como eu posso ser a pessoa que faz essa mudança acontecer, não só esperando de governo ou de outros movimentos, mas a gente também entendendo que a nossa participação é importante, porque é o ser humano realmente que vai fazer a diferença, né? E, principalmente, eu trago a questão da confiança das relações, né? Confiar que, realmente, aquela organização social que está inserida naquela comunidade tem potencial de desenvolver uma atividade, uma ação que faça mudanças significativas naquela comunidade e potencialize ali projetos que realmente vão mudar realidades e tudo mais, né? Bom, formidável, né? Duas histórias aí formidáveis. Por isso que eu juntei vocês, né, Edu? Juntei vocês para isso, né? Eu vou deixar vocês com encerramento, mas eu, de novo, acho que vale a provocação, até, né? Nós estamos aqui construindo pontes, né? De um lado, com a nossa predisposição, e precisamos, do outro lado, nisso também. Então, por favor, até dê teu recado final. Depois, Edu, fique à vontade, você veio conhecer o agro pujante, né, o estado do Mato Grosso, né, o Centro-Oeste, né? Nós falamos muito dessa descentralização das atividades da Gerando Falcões, né? Também fica para você uma provocação, e que você provoque o público, né, nossos convidados hoje, para que se junte a você, aos projetos, né? Fiquem à vontade para dar os recados finais. Muito obrigado desde já por os dois terem aceito os convites. Estarmos aqui, a ponte está feita, né? Basta agora que vocês formalizem o que é possível e a gente caminhe juntos. A gente fica à disposição. Eu que agradeço a Fundação, a MAGE agradece imensamente, que seja o primeiro de muitos que a gente possa participar, não aqui, mas também participando o dia todo. Eu, infelizmente, não vou conseguir ficar o dia todo, tem reunião de conselho curador, falei para você, né? Mas é muito bom a gente entender que a sala está cheia, porque o tema chama vocês a discutir, a aprender, a trocar, a fazer pontes, né? A gente fica à disposição, né, para troca, para quem quiser convidar, visitar a gente também, a gente está à disposição. Fica o convite para a RIS, entender o que é essa rede de investidores sociais. Não precisa investir, né, embora tenha o nome de investimento, mas assim é só a participação mesmo para a gente qualificar a temática de investimento social, de filantropia corporativa, de responsabilidade social. E, mais uma vez, agradecer por estar aqui do lado do Edu. Realmente é interessante estar próximo de uma realidade que foi mudada, que é possível ser mudada, e isso dá um gás assim, para quem está na luta diária. A gente tem vários exemplos também de superação, de protagonismo social que a Fundação viu ao longo desses 26 anos de atuação, e para a gente isso é motivador, é o que nos faz não desistir, né, porque tem muitos desafios, muitos obstáculos pelo caminho, né? Obrigada. Eu acho que essa mensagem, Leté, que você disse, eu acho que tem duas coisas, né? Um Estado pleno emprego, eu acho que é uma coisa absolutamente inédita no Brasil. Então, a gente tem muito para celebrar com o que vocês bolaram aqui e colocaram de pé. E tem muito para avançar com os indicadores e com as questões que a Letéia colocou aqui. Então, você sempre tem... eu tenho um amigo que diz que você tem que colher com uma mão e continuar plantando com a outra, para você olhar para o presente e pensar sempre no futuro, senão o futuro pode ser muito ruim. Então, eu estou falando isso porque eu acho que vocês têm todas as condições, como Estado, de ajudar o Estado e o Brasil. Essa é a coisa que eu queria deixar aqui, do Mato Grosso, ajudar a liderar o Brasil, o desenvolvimento social, a estratégia social,
de desenvolvimento do Brasil. Eu adoro trabalhar no campo da imaginação, porque o Walt Disney, quando chegou em Orlando, só tinha pântano, as pessoas viam pântano, e ele via um parque mágico, e ele trabalhou com o campo da imaginação. Imaginação é olhar para um coqueiro e ver um cabelo, e você vê uma coisa nova, da onde não há possibilidade. O empreendedor está fazendo isso o tempo inteiro, ele tira da onde não tem e coloca onde não cabe. Então, a gente tem que ter coragem de também imaginar um amanhã sem pobreza. Como que seria a vida longe da pobreza, se todo mundo tivesse dignidade? Eu acho que não dá para a gente trabalhar com o vocabulário de que todo mundo pode ser rico no Brasil, até porque nem todo mundo quer ser rico. Mas também a gente não pode aceitar a ideia de que milhões de pessoas não tenham dignidade. Isso depõe contra a gente como sociedade, como geração. Então, se a gente conseguiu construir um agro, eu já estou me botando no meio, um agro tão pujante, a gente pode construir, que alimenta parte do mundo, a gente pode construir uma coisa grande do ponto de vista de um empreendimento social, vultuoso, que seja exemplo, o Brasil do Cristo Redentor, o Brasil, sabe, de tantas marcas incríveis, o Brasil do agro, o Brasil de tanto... Eu digo que eu trabalho muito no universo de favelas e de pobreza, então a favela brasileira, tentam associar ela a uma coisa ruim, e eu digo que a favela brasileira é a grande startup do Brasil, que fez o Pelé, o Neymar, a Caipirinha, o Samba, o Carnaval, a Anitta, o Anderson, o Edu Lira, e tantas coisas incríveis desse país, tá? Incríveis. Eu fui recentemente para Bangladesh, e eu conto muito essa história. Duas viagens me marcaram muito. Uma é Medellín. Medellín tinha cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas. 4 prefeitos transformaram a história daquela cidade, um não descontinuando ou dando continuidade ao trabalho do outro, num pensamento integrado, numa visão estratégica, num pensamento de longo prazo. Longo prazo. Se a gente pensa assim, qual que é o longo prazo da estratégia social do Brasil? Transferência de renda. Isso não vai dar certo. Perceberam? Isso não vai fazer os pobres fazerem a travessia e a rampagem para uma vida digna. Isso é necessário. Mas é um programa de alívio da pobreza, não superação da pobreza, mas é necessário. Mas temos que ir além, nós estamos no século XXI. Não dá para ficar amarrado às coisas do século passado, achando que só isso muda tudo. Então tem um desafio aqui, para nós como geração, para esses cérebros, para essa sala reunida que está aqui, para poder transformar. E a segunda coisa que eu vi inédita, incrível, foi em Bangladesh. Bangladesh era o segundo país mais pobre do mundo. Tá. Uma ONG, que é a BRAC, que é a maior ONG do mundo, 1,5 bi de dólares de orçamento por ano, 50 mil funcionários, eles inventaram coisas incríveis com o governo local, por isso que eu acredito muito na colaboração. Eu era um babaca, que tinha horror a governo, e meu impacto era muito menor, um preconceito, todo mundo tem os seus, eu tinha o meu. Você sabe que é uma idiotice? Porque se a gente não colaborar, o governo impacta menos e eu também impacto menos. A gente tem que descobrir uma forma de como melhorar a última milha, porque a vida real acontece na última milha, é lá na ponta que o game acontece, que o jogo rola. Então, quando a gente começou a entender isso, o nosso impacto se aprofundou muito mais. E a BRAC com o governo local, gente, se a gente construiu coisas incríveis, como o microcrédito veio de lá, o programa de graduação da pobreza veio de lá, então o microcrédito lá funciona de que forma? Eles dão 10 galinhas para aquela mulher, não dão, no sentido de microcrédito para elas, 10 galinhas, a galinha começa a botar ovo, ela vende ovo, paga a galinha, começa a viver dos ovos, depois eles dão mais um microcrédito, que é uma cabra, a cabra começa a entregar leite, ela vende o leite, paga a cabra, guarda dinheiro, depois pega mais um microcrédito, aí efetivamente em dinheiro, compra um barraco na favela, aluga o barraco, portanto ela passou a ter 3 rendas, a renda do ovo, a renda do leite e a renda do barraco. Foi uma saída resiliente da pobreza, ou seja, o que significa resiliente? Resiliente a choques econômicos e a não depender de ninguém. Isso começou a transformar o país.
Coisas simples, de pôr as pessoas para empreender e não para depender, para criar. Então, tem caminhos de inovação, de invenção, de prototipar, de testar, testa B, testa C, erra, reúne os aprendizados do teste A, B, C, depois testa D, aí encontra, isso funciona, aí encontramos alguma coisa, tem um cheiro aqui bom, padroniza isso, sistematiza, vai, escala. Então, o universo do desenvolvimento social é uma paixão. As pessoas me perguntam, Edu, você quer ir para a política? Eu digo, não, eu sou apaixonado com essa coisa de ser empreendedor social. Eu amo isso. E eu acho que as grandes inovações do século XXI vai vir, Leté, do nosso ramo, do empreendedorismo social, vai vir das questões sociais, é onde estão as maiores oportunidades. Estou acabando, Evandro. Olha, o Evandro falou que não tem CEP na favela. Criamos junto com o Google o CEP digital. Ou seja, você coloca lá o endereço no Google e consegue chegar na casa do favelado, entregar encomenda para ele, ter uma carta chegando em casa, tudo com tecnologia. O sistema de saúde é degringolado na cidade, onde nós chamamos a favela 3D. Botamos uma clínica de telemedicina na favela junto com a Fleury. Estava contando ontem para minha amiga Marina. O que isso significa? Tecnologia, inovação, e as pessoas são atendidas na hora, com qualidade, no médico que está lá em São Paulo, que faz o primeiro atendimento a essa pessoa. As casas tudo barraco, sem banheiro, uma coisa vergonhosa, sem janelas, sem salubridade, sem dignidade para as crianças. Começamos a derrubar essas casas e construir casas de tubo, de pasta de dente reciclado em 5 dias. E fomos transformando toda a favela numa agenda de inovação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todos os problemas que a Letéia falou aqui, que existe nesse estado, ou em qualquer parte do Brasil, tem uma solução. Gente, nós estamos na era das coisas improváveis. Elon Musk indo para Marte, inteligência artificial, chat GTP, robótica e tantas outras coisas que vêm por aí. Não é possível que a gente tenha fígado para tolerar uma criança entrar na sala de aula e sair sem aprender, não tolerar a pobreza, a indigência, essas questões tão deploráveis da vida humana. Tudo isso tem solução. Aí você precisa do quê? Você precisa de gente fanático do bem, no sentido mais amplo da palavra. Você precisa de inventores, você precisa de gente que tenha paixão em acordar de manhã para resolver o problema, você precisa de investidores sociais que suportem essa gente. Qual que é a beleza de ser rico? A beleza de ser rico é você poder botar o seu dinheiro a favor da humanidade. Qual que é a contragraça em ser rico? É deixar uma tonelada de dinheiro para os netos, os filhos brigar revoltadamente a vida inteira por isso. Então, a dádiva em ser, eu tenho um amigo chamado Eli Rock, ele sempre me diz, ser rico é um teste. Eu digo, qual é o teste, Edu? Se a pessoa vai virar um egoísta. Porque o dinheiro em excesso é uma tentação para o egoísmo. O contrário disso é a doação. E aí você suportar invenções que vai fazer a sociedade não mudar na margem da linha, porque nós estamos mudando sempre na margem da linha, é dar um salto quântico adiante. O Google é um salto quântico, correto? O contrário disso era você ter que ir na biblioteca pesquisar em livros, claro que é bom, mas nada se compara ao Google, é um salto quântico. É isso que eu estou querendo dizer, levar as pessoas do patamar de pobreza extrema para a dignidade é um salto quântico. Acabou de dar uma pesquisa da FGV que disse que você demoraria 9 gerações da pobreza extrema até a classe social aceitável. Você entende? 9 gerações. Então, se você consegue bolar uma coisa que faça isso em 2 anos, é um salto quântico. Nós temos que bolar um modelo de dar um salto quântico. E adiante. E adiante. E adiante. Olha, as pessoas estão procurando todo dia ser feliz, sabe, Evan? E a gente vai procurar felicidade indo para Miami, indo para Paris. Já fui para todos esses lugares, é lindo. Mas a felicidade, sabe onde é? É na comunidade do Anderson. A felicidade é na rede de investidores da Letéia. A felicidade é conviver nos lugares mais improváveis da vida. É quando a Marina vai lá no morro ajudar os empreendedores sociais. É o Evandro conectado com o Edu. Ele dedicou o dia dele ontem todinho a mim.
né, Maíra? Numa paixão incrível, e o sorriso de fora a fora, eu digo, eu não estou pagando, mas o recebimento dele é outro. É como a Madre Teresa, quando ela estava cuidando de uma pessoa machucada, e um bilionário falou, eu não faria isso por dinheiro algum no mundo, e ela disse, eu também não. É um outro recebimento. Eu acho que eu sou o CEO mais bem pago do mundo, mais do que CEO da Amazon, do Google, porque o meu recebimento é outro. Eu também tenho o meu salário, mas eu recebo muito mais. Que é o obrigado, quer ver as crianças de volta à creche, quer ver o pai de família ganhando dinheiro digno e levando para a sua família, pela primeira vez que ele teve um emprego na vida, porque antes eles estavam fora da sociedade, fora do mapa real, fora de uma plataforma de Brasil. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é da gente ter um encontro com aquilo que vale a pena. A palavra filantropia, sabe o que significa? Profundo amor à humanidade. Quando você dá a sua filantropia, e filantropia também não é só dinheiro, quando você entrega algo de si, entenda uma coisa, quando você está apaixonado, você quer dar um gesto para a sua patroa de que você a ama profundamente, não é? Então você quer dar um gesto ao seu filho, a filantropia é um gesto de amor, você dá um gesto grande de amor. O que a Juliana Plaster, essa menina que eu adoro, faz pela Gerando Falcões, pelas favelas do Brasil, que é nossa diretora de parceria de desenvolvimento, é um gesto, é um profundo gesto de amor. Eu ligo para ela às 5 horas da manhã, ela já correu alguns quilômetros, ela está a 1000, jogando no ataque, indo para trás, para bater meta, briga comigo, briga com todo mundo, é briguenta também, mas depois pede desculpa, toca a vida para frente, e quer fazer uma coisa grande para o Brasil, Evandro, é um gesto de filantropia. Letéia, o que está fazendo é um gesto de filantropia, é um gesto de profundo amor à humanidade. Marina com a família, é um gesto de filantropia. Então eu acho, vou encerrar agora, que eu estou vendo um contador aqui, que, Evandro, nós temos como juntar as nossas plataformas, juntar a plataforma do agro com a plataforma da Gerando Falcões, juntar as nossas APIs, as nossas inovações, as nossas tecnologias, e entregar um tremendo de um impacto social para o nosso Brasil. Esse agro que é pop, esse agro que é tantas coisas, pode ser também um agro que vai se levantar contra a pobreza e deixar legado. Eu tenho um amigo, eu já falei dele aqui, o seu Eli Ró, ele pegou um outro amigo meu e falou, para que você trabalha? Um amigo meu que é bilionário. Ele falou, não, eu trabalho para pagar minhas contas. Ele falou, imagina, você já pagou tudo. Não, para que você trabalha? Não, eu trabalho para cuidar dos meus filhos. Imagina, seus filhos estão cuidados das próximas 10 gerações, para que você trabalha? Aí o cara falou, não sei, ele falou, e você, Eli, para que você trabalha? Ele falou assim, eu trabalho para pagar os meus compromissos com os mais pobres. Eu prometi a eles que iria fazer uma coisa. Eu assumi compromissos, é por isso que eu trabalho. Que você possa trabalhar para pagar suas contas também, para tornar a vida dos pobres melhor. Obrigado. Muito obrigada, Edu, a Letéia, o Evandro fazendo o intermédio aqui. Que momento lindo, né, gente? Que aula.